Aê! Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. Hoje vai ser uma noite muito especial, começando hoje mais cedo o nosso programa número 47. Quem diria que chegaríamos ao 47º programa, entrevistando eles, os homens e mulheres deste Brasil que fazem cinema, que dirigem filmes, trabalham na produção, na assessoria, que programam os filmes, que fazem toda essa indústria girar, junto com todos os artistas, operadores, todo mundo que faz cinema neste Brasil. Estamos aqui mostrando, revelando as carinhas deles para vocês saberem, entenderem como é que pensam um pouquinho ao longo dessas uma horinha de papo que temos aqui toda terça-feira, às vezes segunda também, às vezes rodada dupla. A gente tenta fazer um monte de coisa aqui bacana para vocês entenderem muito bem, refletirem também sobre esse nosso cinema brasileiro, que quando a gente fala que é cinema nacional, o pessoal briga, tem que falar cinema brasileiro. Mas aqui a gente fala tudo, cinema brasileiro, cinema nacional, o importante, cinema feito no Brasil. E hoje nós estamos aqui com muitos mineiros, o diretor do programa é mineiro, o nosso cineasta aqui também é mineiro, então vai ser um papo bem bacana. Pena que não temos pão de queijo para mandar para o Afonso hoje, mas de qualquer forma, vamos aqui comentar muito sobre esse cinema mineiro. Boa noite aí pro Alisson Oliveira, tá aí já o crítico de cinema do CineWeb. Ali, beijão pra você, meu parceiro. Grande abraço. A Rafa Henriques também tá aí. Rafinha, beijo pra você, querida. Pessoal, vão mandando suas mensagens. Se vocês estão vendo a gente ao vivo, que a gente vai tentando colocar aqui na nossa pauta, tá bom? Seguinte, tem um textinho aqui, Afonso, pra te apresentar. E aí a gente começa o nosso bate-papo. Vamos em frente. E, pessoal, não reparem não que esse background aqui, que eu não sou diretor de cinema, eu tentei colocar atrás de mim e ficou esta situação aqui. Então, não reparem, tá? Não reparem, né? Não temos ainda o orçamento da Globo. Quando tivermos, alguém vai fazer isso pra mim. Então, ficou assim, quase, né? Se eu vim pra cá aqui, fica assim. Mas, de qualquer forma, fingiu que não existe essa parte de trás de mim, tá bom? Vamos em frente aqui. Nosso convidado de hoje é diretor e roteirista. Nasceu na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Entre alguns trabalhos no audiovisual, dirigiu longa-metragem A Vizinhança do Tigre, em 2014, premiado na Mostra de Tiradentes do mesmo ano. Ele é co-diretor do longa, um dos mais aclamados longas aí dos últimos tempos, aqui pensando em cinema brasileiro, o Arábia, em 2017. Vencedor esse de 5 prêmios no glorioso, né, no sempre inesquecível Festival de Brasília. E ele também foi exibido em mais de 50 festivais dentro e fora do Brasil. Ambos esses filmes estão disponíveis para aluguel lá no catálogo da ótima Embaúba Filmes, do meu amigo Daniel Queiroz. Também estará aqui no nosso programa no mês de setembro. Eu mesmo hoje já dei uma força lá, comprei um monte de filme. O filme custa $1,75, mais ou menos uns R$8 aí. Dei uma força lá pro grande Dani com esse projeto super bacana, não só com os filmes do Afonso, mas também com um filme de muita gente bacana, fazendo cinema muito bacana aqui no nosso Brasil, todo mundo precisa conhecer. Afonso Shoa, boa noite, meu querido amigo. Eu sei que aí onde você está são quase meia-noite, então desde já quero assim, te agradecer demais pela presença. Cara, é uma grande honra ter você aqui. Tudo bem aí com você? Boa quase madrugada. Boa noite, Rafael. Obrigado demais assim pelo convite para a gente poder conversar aqui, poder falar um pouquinho de cinema, do meu trabalho e, enfim, também para onde o papo conduzir, né? Mas eu fico, como a gente estava conversando antes, fico feliz de participar aqui do seu programa e trocar essa ideia com você. Obrigado aí pelo espaço. Show de bola, Afonso. Grande Afonso Shoa. Ele que, olha, pessoal, vocês não sabem como eu admiro esse jovem cinéfilo. Ele pegou um ônibus, foi lá no Cinejoia, viu Vizinhança do Tigre, não foi, seu Afonso Shoa? Eu lembro disso, rapaz. Apareceu Foi. lá no nosso Joia. Poxa, foi uma honra ter exibido o filme dele. E é um cara que, olha, desde o princípio eu falei, esse cara é diferente, ó. Esse cara é bacana e vai dar certo. Graças a Deus vingou. Quando tem a bênção do Cinejoia, eu sempre falo, tem a bênção do Cinejoia, o negócio vinga.
Afonso é mais um desses que vingou, graças a Deus, em nome de Deus, em nome dos deuses cinéfilos. Vamos em frente. Seguinte aqui, Afonso, essa é uma pergunta default que eu faço para todo mundo, porque a gente tem muito estudante de cinema, pessoas que estão querendo entrar nesse audiovisual, às vezes já até começaram outra faculdade, mas sempre tem ali o cinema flertando com o cinema. Então eu queria saber como é que foi o seu início, né? Quando é que você bateu no peito e falou assim, eu vou ser diretor de cinema, vou viver dos meus filmes, quero arranjar lugares para que todas as minhas obras encontrem um telão de cinema pelo Brasil e pelo mundo, para todo mundo poder assistir o que eu estou sentindo, que eu quero que as pessoas pensem como pontos de reflexão. Como é que foi o teu início? E também uma outra pergunta. Você teve o apoio da tua família quando você embarcou nessa jornada cinematográfica? Vamos falar assim? Uhum. Então, assim, eu comecei no cinema, né, e vamos dizer assim, também todas as áreas, as faces do cinema, né, na produção de cinema e mesmo na cinefilia, meio tarde, assim, sabe? E foi durante quando eu estava fazendo faculdade, que de fato o cinema entrou na minha vida. E era engraçado, porque é isso, né, assim, acho que acaba que todas essas coisas para mim tem muito a ver com aquele Brasil da época que eu estava na faculdade, aquele Brasil do começo dos anos 2000, que era um Brasil bem diferente de hoje, quer dizer, o Brasil de hoje, do Bolsonaro, começa a se parecer uma volta àquele país de antigamente, que era um país mais desigual, com muita pouca oportunidade para a periferia e com, por exemplo, nas universidades públicas, com quase ninguém que vinha de escola pública ou que vinha de bairros periféricos. Era bem restrito para classe média e para a elite brasileira mesmo. E nesse sentido, assim, o acesso à cultura, sabe, de Contagem, da periferia, era muito difícil. Então, assim, eu não conseguia ver muito filme, assim, saca? Não tinha, e também era aquele momento de um momento de tecnologia que nem se compara com hoje, né? O que tinha era filme 35mm nas salas de cinemas, caríssimas, ou VHS, né? E pra você ver um filme diferente, que não fosse só uns Van Damme, que até é legal também, nada contra de jeito nenhum, mas se não fosse os blockbuster, cara, não tinha como ver, assim, não conseguia achar em Contagem. Tinha que caçar uma locadora lá no centro de Belo Horizonte, aí assim, já era mó trampo e mó caro, né? Você tinha que ir lá no centro de Belo Horizonte, 1 hora de ônibus, pagar a passagem, pagar o aluguel na locadora mais cara, que era mais especializada, pra você poder ver um filme diferente. Se quisesse ir num cinema que passava um filme que não era só os de shopping e tal, pô, ingresso caríssimo também, lugares, áreas nobres da cidade, então era tudo isso muito difícil. E foi só na universidade mesmo que rolou uma ampliada. Para mim foi realmente uma abertura de mundos em que tinha muita programação cultural dentro da universidade, muita sessão de cinema na Faculdade de Belas Artes, na Faculdade de Letras, na própria comunicação também. Tinha muita exibição de filme em aula, os professores. Isso foi tudo aquilo que eu já ia vendo aos pouquinhos, catando, mas não conseguindo mergulhar, por uma dificuldade econômica e social mesmo, assim, por um limite. Eu só me interessava, mas eu não conseguia mergulhar. Quando eu estava na universidade, foi que eu consegui realmente mergulhar nisso. E ficava vendo filme o tempo todo. A UFMG tinha uma parceria com o Cine Belas Artes, porque o prédio, né, onde é o Cine Belas Artes em Belo Horizonte, ele pertenceu ao DCE, é o Diretório dos Estudantes da UFMG, então eles têm um acordo lá que no dia de quarta-feira, não sei se ainda permanece não, mas eu aproveitei esse negócio pra caralho. Era quarta-feira, se você chegasse os 10 primeiros alunos da UFMG com carteirinha do DCE, não pagava ingresso. Então, toda quarta-feira eu estava lá, 12h30, o negócio começava 2h30, eu já estava 2 horas antes lá. Então foi assim que eu fui conhecendo os filmes. E a produção veio nesse mesmo contexto, porque o meu primeiro filme, né, na verdade, que chama Mulher à Tarde, ele começou, né, o surgimento dele é um projeto de curta-metragem que eu escrevi quando eu estava na faculdade. Porque do mergulho cinéfilo, do conhecimento de cinema, me deu vontade de fazer filme. E eu fiquei afim de fazer, e ficava fazendo uns vídeos com os amigos, lá na universidade mesmo, tinha aulas, e tinha equipamento, tinha câmera, a galera emprestava. Então, foi tipo assim, rapidamente, da minha euforia de conhecer o cinema, ela se transformou na euforia de que eu podia pensar em fazer cinema. Ou pelo menos poder fazer uns vídeos, uns videoarte, uns troços fudidos. Tudo era muito ruim, na verdade, no começo. Tudo bem ruim. Mas eu podia fazer. E lá tinha, no FMG, tinha
câmera, eles emprestavam, tinha o pessoal lá do almoxarifado, os técnicos velho de guerra, maiutão, que ensinava a gente a mexer nos negócios, tinha lá uma ilha, né, que também era super difícil, super caro naquela época, né, você imagina como é que era uma edição de vídeo lá, né, mas tinha lá, tinha os programas, tinha os computadores, e aí foi um segundo abertura para mim, e outro segundo mergulho que eu comecei a me interessar muito por isso, assim, e fazendo aula e tal, mas também começava, eles deixavam e tinha uma liberalidade, tinha um apoio mesmo assim da galera da faculdade. Ah, você quer filmar um negocinho? Tudo bem, filma aí, cara. Edita aqui, a gente marca o horário pra você, pode ser depois do horário de aula. Era flexível, era fácil. Eu comecei a me interessar, eu junto de um grupo de amigos. A gente fez um vídeo durante lá, porque esse laboratório, né, da comunicação do FMG tinha, eles fizeram tipo um editalzinho interno que você dava fazia um projeto e eles te davam os apoios de equipamento. A gente fez um videozinho, não ficou muito bom não, mas foi muito divertido de fazer, junto com os amigos, assim, foi uma primeira experiência. Eu gostei, assim, fiquei entusiasmado depois de ter feito esse vídeo, depois de ter começado a trabalhar ali, fazer as edições e começar a pegar câmera e começar a filmar o trabalho dos amigos, começar a filmar coisa fora do horário de aula, comecei a gostar dessa coisa e coincidentemente em 2007, ainda estava na faculdade, abriu um edital em Minas Gerais, que era o edital Filme em Minas. E aí alguém me deu um toque, o pessoal estava falando lá, eu falei, como é que é esse negócio de edital? Eu não sabia como é que era. A pessoa explicou tal, falou assim, bom, aí tem que fazer o projeto tal, se você for aprovado, né, tipo um concurso, você ganha um prêmio, que é o recurso para você fazer o filme. Eu falei, uai, interessante, vou tentar esse negócio. Aí eu fiz um projeto horroroso, assim, não tinha tudo na preto e branco, porque eu não conseguia imprimir colorido, que era caro, e tinha que, naquela época não tinha inscrição online, tinha que mandar no correio, e na verdade eu tive que entregar lá porque eu não tinha dinheiro nem pro correio. Aí eu tive que imprimir tudo preto e branco, para ficar mais barato. Fiz o orçamento sozinho, na tora, porque eu não sabia como é que era, acho que tá tudo errado. Não sabia se estava certo, acho que eu mandei só para um amigo, que é amigo de amigo, que é o Nélio Costa, que é técnico de som de Belo Horizonte. Perguntei para ele como é que era, assim, se estava meio certo os orçamentos, ele me deu umas dicas. Imprimi e mandei lá. E, por uma sorte, né, absurda, o projeto foi aprovado. E aí, falei, putz, caralho, agora então eu tenho um recurso, cara, eu tenho condição mesmo de fazer um filme, assim. Foi um choque total. E foi assim que comecei. E depois que você começa, quando você tem o apoio, você tem as condições de fazer um filme, aí você tem que fazer. Aí depois que você faz, se você gosta, você quer fazer outros. E desde então tô nessa toada. Bacana, show de bola, viu? Todos nós temos aquele lapso de sorte, mas a sorte ela sempre vem junto com o ato, com a questão da execução. Se você não tivesse enviado da maneira como foi o seu projeto, você nunca teria a chance de vencer. É que nem o pessoal que ganha na loteria, Afonso. Se não jogar, não vai ganhar. Se não jogar, não vai ganhar, não Total. adianta. Todo mundo que joga tem chance. Eu sempre estou jogando na loteria, graças a Deus. Quem sabe um dia eu ganho. Aí eu vou bancar todos os cineastas brasileiros, pra todo mundo fazer um filme, vai ser show de bola. Mas bacana a sua história, Afonso. A gente tem várias histórias aqui, assim, engraçadas, tragicômicas. A maioria das pessoas chega aqui e fala que não queria trabalhar com cinema, mas acabou indo trabalhar com cinema, não sabe como, quando viu já estava dentro, e aquele negócio que você falou. Quando você começa trabalhando nesse meio, cara, depois para largar é muito, 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 muito difícil, mesmo com todas as dificuldades, né? Todo mundo que trabalha nesse meio sabe que enfrenta cada um na sua camada, no seu nível, mas temos todos que sermos guerreiros, ainda mais nesse momento tão difícil, né? Quando a gente está vivendo esse filme aí louco, né? Doidão, com um vilão bem claro na nossa frente aí, né? Então temos que combater firme e forte. Mas seguinte, Afonso, Contagem, eu quero saber o que tem na água de Contagem quando a gente pensa em cinema, né? Porque ele tem revelado grandes nomes, né, aí para o nosso cinema, né, na parte de produção, direção. Você, o pessoal da Filmes de Plástico, né, sempre muito elogiados nos filmes de vocês, nas produções, entrando em vários festivais importantes, não só os seus filmes, mas os filmes também feitos pela Filmes de Plástico e tudo mais. Eu queria saber de você uma coisa. Vocês se conhecem? E mais uma questão, essa questão do mercado também, nessa parte de filmes, produções. Você acha que o mercado audiovisual brasileiro é um mercado unido, Afonso? Ou ainda há muita polarização?
que você pode falar disso tudo para gente? Uhum. Tá, vamos lá então. Bom, falando sobre Contagem, né, assim, eu acho que o que acontece com o cinema, né, e vamos dizer assim, o cinema de Contagem, eu acho muito reflexo, eu acho um sintoma, assim, um sinal evidente de uma mudança social no Brasil, que a gente sabe que aconteceu durante os anos dos governos do PT, que foi basicamente o país experimentou um pouco mais de democracia. Não vamos idealizar, não vamos dizer que foi um período da perfeição em que o Brasil virou primeiro mundo e que de repente a gente estava nas ruas da Áustria, em São Paulo, não é isso. Mas é que para um país tão injusto e que é secularmente tão oprimido e com uma realidade tão desigual e precária, o que aconteceu durante os anos do governo do PT tem um significado e realmente trouxe uma maior democracia para o Brasil. Pouca, mas significativa perto da nossa desigualdade secular. E nesse período, uma das coisas que eu acho que são muito assim fortes, né, e que se refletiram em Contagem, rolou mais oportunidades das pessoas de periferia poderem ir para a faculdade, para a universidade, poderem se formarem, poder ter mais educação, e também teve mais cultura. Teve mais oportunidade, teve investimento público em cultura, teve mais oportunidade para as pessoas produzirem cultura, teve mais apoio para a produção artística e cultural. E essas duas coisas conjugadas trouxe a possibilidade de gente da periferia, gente que não pertencia às camadas, né, tradicionalmente privilegiadas da sociedade brasileira, permitiu àqueles que vinham dos lugares mais excluídos poderem estudar, fazer arte, receber arte e se interessar por assuntos que não eram comum para essas pessoas. Então, acho que quando a gente entende que um lugar como Contagem, o que é Contagem? Uma cidade vizinha de Belo Horizonte, como se fosse uma espécie de Guarulhos, ou talvez, eu não sei o que seria equivalente ao Rio, talvez São João de Meriti, uma coisa assim, uma cidade vizinha Niterói, a uma talvez. grande capital. Niterói. Niterói. É que Niterói é mais. Porque a diferença é que o Contagem tem um componente trabalhista, né, operário muito forte, porque é uma cidade do lado de uma grande capital e que tem a marca da cidade. Essa é uma cidade de trabalhadores, essa é uma cidade que abriga operários. No começo, né, da cidade, assim, não a fundação, mas vamos dizer o começo do crescimento da cidade, até inclusive ao redor do bairro Cidade Industrial, que foi um bairro criado para abrigar empreendimentos industriais, para sediar fábricas, para abrigar indústrias do estado de Minas Gerais. E posteriormente, também porque a cidade de Belo Horizonte vai ficando cara e os pobres vão sendo sempre afastados para mais longe, né? A cidade acabou obrigando os trabalhadores que iam trabalhar em Belo Horizonte, mas tinham que morar em Contagem porque não tinham condição de pagar um aluguel, uma moradia na própria Belo Horizonte. Então, o trabalho é a marca da cidade de Contagem. E é um lugar de gente pobre. É um lugar cuja maioria da cidade são regiões de periferia. São regiões com alguma precariedade. Claro que tem suas diferenças, tal, como tudo no Brasil tem suas desigualdades, mas majoritariamente é lugar de gente trabalhadora e gente pobre. E quando você vê que daí saiu uma geração de cineastas, e não só de cineastas, na verdade, o fenômeno de Contagem se espalha para outras áreas. Você vai pegar músicas, artes plásticas, um dos grandes artistas brasileiros jovens é o Desali, que é do bairro Nacional também de Contagem. A Sara Não Tem Nome, que é uma artista visual também, que está até morando em São Paulo, ou teve uma passagem por São Paulo, gravou até um disco que tem muito destaque, ela também é de Contagem. O Randolph Lamounier, que é um grande artista hoje também, que já até está expondo fora do Brasil, participou de Panorama da Arte Brasileira, também é de Contagem. Daiane Tropicals, uma artista que está hoje disputando, se não me engano, até o Prêmio Pipa, é de Contagem também, e também faz vídeos experimentais, também flerta com cinema, mas numa onda mais de vanguarda. Então olha só, tanto de coisa que vai saindo de Contagem, tanto de coisa boa, tanto de gente legal, tanto de gente jovem, e todo mundo filho de trabalhador. Todo mundo morador de bairro precário, todo mundo morador de bairro que não tem esgoto, um morador de bairro que tem dificuldade de ônibus, que tem medo de crime, que tem treta acontecendo na esquina de casa, assim. Mas esse Brasil permitia que, mesmo vivendo com toda essa realidade precária,
porque ela não virou, o Brasil não virou a Áustria, continuava tendo as suas precariedades, mas ainda assim permitia algumas mudanças, como os filhos e as pessoas, os jovens desses lugares podiam ir para a faculdade, podiam se interessar por arte, podiam ver arte e podiam produzir, porque quando estavam estudando, quando queriam fazer alguma coisa, tinha um edital, tinha um concurso, tinha uma bolsa, tinha uma pesquisa na própria universidade que ele podia desenvolver para poder ter um trabalho próprio. Isso, eu acho que esse processo do Brasil, eu acho que se refletiu em Contagem e fez, basicamente, que Contagem seja um dos melhores exemplos de um país que permitiu ao trabalhador e ao filho do trabalhador poder pelo menos estudar e se interessar por arte e até mesmo ter um apoio público para poder fazer suas produções. E esse Brasil que a gente viveu durante mais ou menos uns 12, 13 anos, esse Brasil está em risco, certamente, com o governo Bolsonaro. E sobre a sua outra pergunta, né, se é um mundo, vamos dizer assim, se a cena do cinema é unida, né, é uma coisa assim, não é? Eu não acho que seja não, viu? Eu acho que assim, tem suas diferenças, tem muitas tensões e tal, mas acho que acima de tudo, né, e o que mais me preocupa hoje, assim, é a desunião entre os grandes produtores e os pequenos produtores, porque a gente viu, né, todo esse processo que eu estava falando aí, do que se refletiu na sociedade brasileira, né, na educação, na cultura, no cinema teve esse mesmo período foi caracterizado pela emergência dos pequenos produtores. Eu pude criar uma produtora. O Gabito e o Andrezeira fundaram a Filmes de Plástico. Dois moleques de Contagem. Puderam criar uma produtora que cresceu, que foi conseguindo ter recurso captado com financiamento público, teve apoio do governo para poder crescer, e gerou empregos, e gerou produções que representou o Brasil no exterior, e pôde aumentar a sua estrutura, contratar mais gente, pôde alugar uma sede, ou seja, fez a economia girar. Isso é um produtor com a Filmes de Plástico, um exemplo de um modelo de investimento, né, estatal na cultura, que atomizava os recursos, que espalhava o recurso na mão de gente pequena e dava a chance do pequeno crescer, dava a chance do excluído entrar no jogo, entrar no mercado, dele poder participar do cinema e dele poder crescer. Esse modelo está acabando, já está acabando desde Michel Temer, e os grandes produtores, sobretudo de Rio e São Paulo, estão aliados, desde com o governo do Michel Temer e hoje também, até no governo inimigo do cinema, tem gente do cinema dialogando com o governo Bolsonaro, para atropelar esse sistema e matar esse modelo de fomentar as pequenas produtoras, para poder concentrar o dinheiro só nas grandes produções de Rio e São Paulo, para fazer filmes só com milhões e milhões e milhões de reais, e concentrar a grana na mão de poucas pessoas, quando tiver. E quando não tiver grana estatal, é gente que está bem contente em ser prestador de serviço de grande plataforma internacional. É gente que não tem problema em ser fornecedor de mão de obra para a Netflix e para a Amazon. A gente estava falando de Contagem, a gente saiu do modelo e conjugando com esse modelo da Ancine, da boa Ancine dos anos 2000, da boa Ancine que foi até o governo Dilma, a gente está falando de um país que dava autonomia para os lugares excluídos, que falou para o pobre, tu pode estudar, que chegou para o pobre, você quer arte? A gente tem algum apoio aqui para você pelo menos começar a fazer o seu curto, você pelo menos começar a produzir, entrar no mercado. E essa contínua progressão do apoio permitia que, você é pobre, está fazendo filme, agora você pode montar a sua produtora, investe, aposta, vai ter apoio, vai ter recurso para você continuar a produzir e poder se expandir e poder entrar no mercado de verdade. A gente está falando de um país autônomo, de um país que olhou para esses lugares pobres e falou, vocês têm autonomia para criar, inventem o cinema de vocês, entrem nesse mercado que vai ter espaço se vocês forem bons. A gente está trocando esse país para ser um país que só presta serviço para Netflix, um país que vai gerar mão de obra barata, com dólar nessa porcaria que tá. Gente que para os gringos vai ser maravilhoso contratar gente boa de serviço, porque o cinema brasileiro é bom, pagando mixaria, e para fazer série de bossa nova no Rio de Janeiro, com um roteiro feito por inglês, em que Rio de Janeiro parece Long Beach. Porcaria, saca? Assim, por que a gente tá virando? Por que a gente vai fazer cinema brasileiro? A gente vai ficar cenário para gringo fazer história de crime, de favela,
pasteurizado com aquele gosto horroroso deles, e transformar a Copacabana na praia de San Diego? Isso é patético, assim, mas é isso que está acontecendo, sabe? Quando a gente vê entrevistas de alguns agentes do mercado que saíram na semana passada, é gente que está feliz, que já entendeu que a realidade é que vai concentrar o recurso e que, bom, venham plataformas estrangeiras, venham. E, bom, eles vão vir, eles vão destruir tudo, vão dizimar tudo, eles não pagam nem imposto, e a gente vai ficar sendo o quê? Mão de obra mal remunerada. É só isso que eles É, querem. é, a, Isso é o mais é, a, triste. é a doideira, é a doideira. Eu acho que esse mundo dos streams também tá um faroeste sem lei ainda, sabe? Faz aquela estrada que não tem semáforo, sabe? Não tem. É tudo estrada de barro ainda, de. Não tem nada. Assim, as pessoas estão fazendo o que querem, tá um livre-arbítrio danado, né? E automaticamente pararam de olhar aqui para o Brasil, né? O que a gente poderia fazer por aqui, né? Para poder incentivar, fazer as coisas andarem. Mas aqui também, cara, a gente também luta, Afonso. A gente também bate de frente, a gente tenta buscar diálogos construtivos com todos, né? E muita gente que vem aqui tem pensamentos que eu não concordo, óbvio. E a gente vai tentando dialogar sempre, porque o que a gente quer, como você com seus filmes, é fazer pontos reflexivos, né? Sentar e discutir. Falar, poxa, será que a gente pode, né, clarear um pouco mais essa discussão, né? Para ver se a gente consegue, talvez, até ter uma abrangência maior em relação a várias coisas, né? Tem muita gente insatisfeita no mercado e realmente está muito complicado, né? Acho que todo mundo precisa ser ouvido, né? Todo mundo precisa ser ouvido. Isso é muito importante. Mas bacana o que você falou, Afonso. Show de bola. Tu é nota 10, cara. Vamos aqui em frente, ó. Vamos falar um pouco sobre o Vizinhança, que é um filme que gosto pra caramba, mora no meu coração, porque eu exibi o filme. Então, se eu exibir o filme é que eu gosto. Seguinte, no Vizinhança do Tigre, um grupo de jovens que mora na periferia de Contagem se divide entre o trabalho e o lazer, o crime e a esperança. Queria saber de você quais foram as maiores dificuldades para gravar, produzir e realizar esse filme com baixíssimo orçamento que você tinha em mãos. Eu quero saber assim como é que foi assim essa jornada, né? Que talvez tenha sido talvez a sua primeira grande jornada nesse audiovisual. E também queria te fazer uma pergunta meio que provocativa, que é o seguinte: se ele tivesse mais grana esse filme, o filme seria diferente de alguma forma? Uhum. Não, pode crer. Bom, vamos lá, são boas perguntas, né? Mas é isso, né? Antes de tudo, também dizer que me lembro muito, assim, das sessões, né? Sobretudo aquela sessão comentada lá no Joia de Jacarepaguá. Realmente fui sair lá de Contagem para ir pro Rio, porque era o lançamento, né? Tentando um lançamento comercial, botar o filme em sala comercial. E só rolou mesmo porque teve gente, né, do circuito exibidor que apoiou mesmo o filme. Acima de tudo, gente como você mesmo, Rafael, que pegou o filme e falou, vamos colocar, porque era um filme sem distribuidora, sem recurso de distribuição, não tinha projeto de investimento, e eu tive que fazer tudo sozinho, junto com a Camila Bahia, que acabou fazendo a produção da distribuição junto comigo, fazendo as planilhinhas no Excel, e era nós dois, assim, era mandando as coisas, botando, empacotando coisa, botando no correio, mandando e-mail enchendo o saco dos exibidores, falando com o jornalista na tora para ver se conseguia cavar algum espaço, e ainda assim foi um momento muito especial, assim, esse lançamento independente do Vizinhança como um todo. O filme teve mais de 2.000 e poucos, assim, quase 3.000 espectadores pagando ingresso em sala de cinema, e isso não é pouca coisa, porque é difícil lançar filme sem brasileiro. A gente não teve muito espaço em São Paulo, por exemplo, que é um lugar que tá muito, o mercado é muito mais fechado, já muito mais depende dos acordos com distribuidoras, tal, e precisa de ter um lançamento, é tudo concorrido, é tudo caro, né? Então tem que São Paulo é difícil, mas é muita gente, e a gente não teve muito bom espaço em São Paulo. E foi especial, assim, lançar o filme e ter tocado aquele debate lá no Joia, lá em Jacarepaguá, viu uma galera, teve boas perguntas, uma grande memória. E do filme em si, né, assim, o desafio, acho que o maior desafio foi realmente fazer o filme, sabe? Porque era um filme que eu comecei ele tão aberto, sem roteiro, sem plano, não tinha grana para produção, não teve apoio, não teve patrocínio, não tive nenhum recurso de nenhum edital, só tive na finalização, lá no finalzinho do filme,
que eu tive algum apoio para poder finalizar o filme. E era um filme muito ligado, né, muito dedicado à vida daquelas pessoas. E são pessoas que estão vivendo uma vida instável, assim, uma vida que, de alguma maneira, ela está na corda bamba em algum sentido, sabe? São jovens de periferia, com empregos ou subempregos, empregos temporários, ou que não tem, sabe, uma profissão que garanta aquele recurso, sabe? Tem alguns também que têm ali o seu histórico com violência, né? Então é uma vida, né, é uma vida instável, uma vida que está cercada por algumas ameaças também, sabe? E então era muita instabilidade para eu lidar ao mesmo tempo. Instabilidade minha, financeira, que eu não tinha condição de garantir que as coisas dariam certo, ou de que eu ia ter equipamento, ou de que eu ia conseguir pagar eles para eles poderem estar ali, né, para poder trabalhar naquele momento exato que eu gostaria de filmar. Era uma instabilidade formal também, porque eu não tinha um roteiro, uma estrutura, era muito experimental, era muito de ver o que a gente ia fazer juntos ali, e o que a gente conseguiria criar quando a gente se encontrava para poder fazer o filme, né? E era uma instabilidade deles também, porque a qualquer momento eles podiam sair, eles podiam viajar, eles podiam arrumar um trampo, eles podiam se casar, podia acontecer muita coisa na vida deles, sabe? O meu primeiro menino, eu comecei a filmar o Gui, né, que depois eu mudei e ele acabou não ficando como um personagem do filme, mas é isso, né? Eu tô filmando ele, de repente ele me liga, dizendo eu tô no Paraná, porque meu tio precisou de me chamar aqui para trabalhar, meu emprego, eu tive que ir. É assim, né? Os caras têm que se mover, eles têm que tocar a vida adiante, né? Então era muita instabilidade e para mim o principal era buscar uma forma de que de toda essa experiência saísse um filme, saísse realmente um filme, de que não fosse só processo, de que legasse uma obra, um trabalho, né? Que a gente conseguisse ver o final de todo esse processo concretizado em um filme. Esse foi o meu maior desafio, né? Isso, se a grana, certamente seria outro filme completamente diferente. Completamente diferente. E eu não consigo imaginar o que seria esse filme, porque realmente o Vizinhança é um encontro dessas condições, dos nossos momentos de vida, da nossa amizade, que só naquele momento era possível. Hoje, se a gente fosse fazer um filme fudido, sem grana, também já seria diferente, porque a nossa vida mudou, nossa cabeça mudou, a gente está 10 anos mais velhos. É um encontro muito específico e dentro desse encontro, o equipamento, a estrutura, ou seja, a precariedade do equipamento e da estrutura, são parte integrante também do círculo aí, dessa espécie de círculo mágico aí que permitiu a vizinhança acontecer e que só ele mesmo permitiu. Só aquele nosso encontro com essa nossa estrutura, com esse nosso acordo durante aqueles anos em que a gente filmou o filme. Show de bola, show de bola. Caramba, você está aí, ó, fazendo respostas sensacionais, cara. Uma grande aula de cinema. Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí, vocês que estão assistindo. Só deixar aqui o pessoal da Filmes de Plástico, que não sei se todo mundo conhece, mas é o André Novaes Oliveira, o Gabriel Martins, o Maurílio Martins e também o produtor Thiago Macedo Correia. Pessoal lá da Filmes de Plástico. Depois entrem lá no site deles também. E viva a Contagem, grande cidade brasileira do cinema. É isso aí. Vamos em frente, pessoal. Show de bola. Afonso, seguinte, em abril de 2017, o senhor e o seu parceiro de direção, o João do Mais, vocês lançaram nos cinemas o Arábia, considerado por muitos uma obra-prima do nosso cinema. Eu tenho um projeto, vou fazer um parêntese aqui, eu tenho um projeto no meu blog, que é o E aí, querido cinéfilo, tá? Esse projeto entrevista cinéfilos do Brasil e do mundo, tá? A gente já tá na edição 509, 510, então já tem 510 entrevistas lá. O Arábia é muito citado, cara. É muito citado, principalmente numa questão que a gente faz lá sobre filmes brasileiros. Então, para você saber, Afonso, que a galera tá aí de olho. E assim, pessoas... Eu até dei uma revisitada, porque eu ia falar contigo, né? E pessoas de diversas áreas do Brasil, assim, sabe? Mas no São Paulo, Rio, não. Então tem gente do Sul, se eu não me engano, também no Nordeste. Então, assim, a galera tá assistindo o teu filme, tá gostando pra caramba, tá indicando, né? Eu sempre peço dicas de filme e tal, o pessoal tá se indicando. Só pra você saber disso, que realmente teu filme tá
chegando aí cada vez mais pessoas. Seguinte, ao encontrar o Diário de um Trabalhador, né, numa vila operária em Ouro Preto, o jovem André entra em contato com a comovente história da vida de Cristiano, em meio a mudanças sociais e políticas do Brasil dos últimos anos, né, dos últimos 10 anos, para ser mais cirúrgico. Eu queria saber de você como é que surgiu esse projeto e se realmente esse projeto foi aquele que te deu a projeção que você tem hoje. Fala assim, quem é o Afonso Shoa? Ah, é um dos diretores de Arábia. Foi realmente esse projeto que te deu essa projeção, Afonso? Conta pra gente aí como é que foi o início e o carinho aí que você tem por esse projeto. Uhum. Assim, acho que assim, a projeção, né? Assim, a projeção que a gente tem no cinema brasileiro, a nossa projeção, infelizmente, é reduzida, né? Assim, outra coisa que me faz lamentar um pouco é que eu senti que ao longo do tempo o cinema independente brasileiro estava começando a romper algumas fronteiras, a se expandir. Acho que é isso, você lembra lá no Joia, né? Porque realmente um filme brasileiro ali por 2010, 2011, né? Vai até mais ou menos ali perto 2015 mesmo, 16 do Vizinhança, fazer 2, 4 mil espectadores era muito difícil. Tinha muitos filmes que não faziam nem 1.000 espectadores porque tinha muitas barreiras, assim, o pessoal tinha dificuldade, né, de querer ver filme brasileiro. E depois isso foi ampliando, aí começaram a ter filmes, por exemplo, por exemplo, tipo no Arábia, né, que já chega a 12 mil espectadores. Você fala, pô, é pouco. Claro, o Brasil é um país de 200 milhões de pessoas, né? Mas se você for vendo as evoluções, né, você vai entendendo que a coisa estava começando a chegar num certo lugar, e depois tem os filmes até que também tem um pouco mais de estrutura, né, mas que fizeram um público super legal, como Boi Neon, Casa Grande, filmes que fazem 30, 50, 60 mil espectadores, né? E isso porque, claro, tem uns fenômenos, tem um Bacurau, que é 1 milhão de espectadores, 700 mil, não sei o quê. Mas o cinema, né, a gente vai entender mesmo a saúde de um cinema e a sua penetração, né, o seu diálogo com a sua população, quando você vê que não tem só fenômenos. Quando tem muita gente querendo ver os outros filmes que não são os fenômenos, que são filmes médios, que são filmes independentes. A gente estava chegando nisso, né? E aí agora, aí depois a gente juntou com a pandemia, então ferrou bastante coisa, né? Mas vamos ver se ter passado, né, esse inferno da pandemia e, Deus quiser, passar desse inferno desse governo, a gente consegue retomar esse trilho futuramente, né? Mas aí, até por conta disso, né, assim, também, bom, pela carreira nos festivais e tal, né, repercussão de imprensa, né? Bastante gente também escreveu sobre o filme, né? Então, de fato, a Arábia foi o filme que teve mais destaque, assim, que teve mais penetração mesmo, mais diálogo com o público, né? Mais gente foi ver, teve mais repercussão nos festivais brasileiros e também internacionais, também teve uma boa recepção e muita boa recepção não é por questão de elogios, não, mas boa recepção de gente disposta e a fim de escrever, a fim de fazer uma matéria sobre o filme na imprensa, né? Então foi realmente bastante especial, assim, ver que o filme teve uma penetração, assim, né, na vida cultural do Brasil. Alguma penetração, estou dizendo que não é Bacurau, não, mas teve alguma. E também foi legal ver que dialogou com o público, né, de alguma forma, e isso que você fala é bem especial, assim, sentir que até hoje, né, o filme continua ainda aí, algumas pessoas vão descobrindo, vão querendo indicar, né, o filme continua vivendo na cabeça do espectador e da espectadora, então isso é muito especial, né. E o filme é uma loucura, assim, o projeto, a história, né, do filme. Vou tentar resumir, porque essa história realmente é longa, assim, talvez seja mais longa que a do Vizinhança, que já foi uma loucura. Mas, de alguma maneira, para mim, né, começa com o Vizinhança, porque o Vizinhança foi o primeiro momento em que eu e o João colaboramos juntos. O João, ele é montador, me ajudou no roteiro, né, num roteiro experimental, mas um roteiro do Vizinhança, e o João também montou o filme junto comigo e com o Luiz Prete. Então, foi ali no processo, e ele era um confidente, era um amigo, né? Eu ficava mostrando material para ele, trocando ideias sobre os rumos do filme. Então, foi ali que o nosso diálogo se solidificou. E nessa nossa troca, né, nessa nossa conversa criativa, a gente teve vontade de fazer um filme junto. Falei assim, cara, vamos fazer um filme junto? E aí tinha esse mesmo edital, né, que apoiou meu primeiro curta,
em 2011, estava aberto, a gente falou, cara, vamos fazer um roteiro? Vamos fazer um roteiro, vamos inventar. E a nossa base do roteiro era fazer uma história que de alguma maneira conectasse as nossas duas cidades, Ouro Preto e Contagem. E a gente fez uma história lá, um roteiro louquíssimo, não tem nada a ver com o filme, uma doideira. A gente criou lá um roteiro que eu até posso dizer que de alguma maneira era um pouco infanto-juvenil. Assim, não era, era tão diferente que era um pouco quase um filme de aventura. E aí a gente mandou o roteiro e ele foi aprovado. Assim, a gente deu também uma sorte danada. O orçamento não era lá muita coisa não, até porque o Arábia é um filme barato, então a gente teve 500 mil reais aprovado, que é metade, né, de um baixo orçamento considerado pelo Ministério da Cultura, então a gente teve um orçamento que é metade do baixo orçamento. E só que isso foi em 2012, eu estava no meio do processo do Vizinhança. E aí eu e o João entramos no acordo de esperar acabar, né, a aventura do Vizinhança para a gente pegar o filme. Quando a gente volta ao nosso filme em 2014, né, 2 anos depois, quando o Vizinhança estreia, né, e aí o filme acabou, então agora era só lançar o filme, a gente volta e a gente lê o nosso roteiro e a gente fica a fim de mudar, a gente fica a fim de ir para outro lugar. E nesse sentido a gente resgata outra herança do processo do Vizinhança, que é o Aristides, que é o Juninho. O Juninho, Aristides de Souza, que está no Vizinhança, fazendo o papel dele mesmo, né, no filme, mas que durante, né, o processo, eu e o João, a gente ficava muito impressionado com o talento dele, assim, e ficava muito afim, e ficava sempre uma coisa que a gente repetia, do tipo, cara, a gente precisa desafiar esse cara ficcionalmente. Dá vontade de colocar ele num filme de ficção, assim, um filme mais de ficção mesmo, porque eu acho que ele vai gostar, e a gente acha que a gente falou assim, cara, esse cara vai ser bom, ele vai mandar bem também nisso, porque ele é um cara muito talentoso. E ficava essa ideia. Um dia a gente vai escrever uma ficção para o Juninho, para a gente convidar ele para ele poder atuar. E quando a gente começou a reformular a história, começamos a mudar o filme, que a gente tinha mudado, o tempo tinha passado, a gente estava a fim de fazer outro tipo de história, outro tipo de filme, então a gente começou a alterar o roteiro, foi nesse processo que a gente lembrou, né, dessa nossa ideia ali durante o Vizinhança, e falou, cara, vamos escrever um personagem pro Juninho, vamos escrever então um filme, e vai ser esse filme que a gente então vai desafiar ele ficcionalmente. E começamos então a somar alguns elementos e voltamos a Ouro Preto, começamos a pesquisar outras regiões, aí o João me apresentou uma parte de Ouro Preto que ele conhecia, que era a Vila Operária, né, que é onde o filme é filmado, a Ouro Preto do filme é a Vila Operária, e eu pirei e a gente decidiu que ali seria nosso Ouro Preto. A gente já queria filmar em Ouro Preto, mas sem mostrar Ouro Preto da histórico, Ouro Preto tradicional, né, Ouro Preto turístico, a gente já queria pegar uma anti-Ouro Preto. Quando a gente viu a Vila Operária, foi perfeito pra gente, falou assim, cara, aqui é realmente uma anti-Ouro Preto no sentido arquitetônico. Mas, na verdade, é a história de Ouro Preto continuada, porque está aí uma fábrica de extração mineral, que é a mesma coisa, que deu nome à cidade, né? Que é a extração mineral, é o ouro, né? Está sendo continuada aqui nas periferias da cidade. Assim, a mesma história de Ouro Preto sendo continuada ao longo dos anos, né? E quando a gente decidiu pela Vila Operária, era impossível a gente não lidar com o trabalho, com a questão do trabalho, porque a fábrica do lado, a vila, ela chama Vila Operária, a arquitetura, né, inspirada no urbanismo inglês, é totalmente devotada para que os trabalhadores pudessem ver a fábrica, então todas as janelas das casas são viradas para a fábrica, para as pessoas verem, né, o lugar onde elas trabalhavam, e a vila nasceu originalmente para abrigar os trabalhadores da fábrica, né, então o trabalho está ali o tempo todo. E foi somando esses elementos, né? Fazer o filme Ouro Preto, fazer um personagem para o Juninho, temos que tematizar, vamos enfocar o trabalho. A gente criou o personagem desse trabalhador, criou o personagem do Juninho. E, basicamente, a gente demorou 3 anos compondo essa história e a gente foi compondo ela aos pouquinhos. No primeiro ano, a gente fez 2 semanas de filmagem para poder entender um pouco o filme. A gente tinha um roteiro mais simples. A gente filmou uma boa parte, quase tudo, né? Nessa primeira etapa de filmagem de 2014. A gente filmou basicamente a história dos meninos, né? A gente teve essa ideia depois no roteiro também de começar a história do operário através de outro personagem, fazer uma brincadeira aí dramatúrgica. E depois a gente filmou em 2015 8 semanas, que aí sim a gente filmou a história do operário, a história do Juninho,
Só que a gente não conseguiu filmar algumas coisas, por exemplo, a fábrica, que a própria fábrica de Ouro Preto não permitiu a gente filmar lá. E fábricas não querem imagens, na verdade, né? Porque basicamente eles desrespeitam todas as leis, eles não cuidam, né, do que eles deveriam cuidar, então eles não querem registro disso, porque eles acham que sempre pode gerar alguma denúncia, né? Então, todas as fábricas que a gente tentou ao redor, bem ao redor de Ouro Preto, a gente estava indo quase para o norte de Minas, todas negaram. E só em 2016, quando a gente já estava começando a montagem do filme, já tinha começado a montar o filme, a gente conseguiu autorização para gravar numa fábrica em Sete Lagoas, e foi então quando a gente gravou a cena final do filme. Quando a gente já tinha montado o filme, a gente, foi no terceiro ano de produção do filme que a gente conseguiu gravar dentro da fábrica. Gravar umas outras coisinhas também, assim, mas o mais especial dessa última etapa foi a fábrica. Então, esse é o processo do Arábia, um filme que foi acompanhando um pouco a nossa evolução de vida, a gente foi mudando, e o filme foi mudando junto com a gente. Ele pega algumas coisas, né, da experiência do Vizinhança e transforma, redimensiona de uma outra forma, né, mas ainda assim, de alguma maneira, mantém ali o coração do filme desde esse começo, né, o começo em que eu e o João decidimos fazer um filme juntos. A gente consegue colocar Ouro Preto em Contagem em conexão. O filme, de alguma maneira, é um trajeto, né, de Contagem até Ouro Preto. E depois da Vila Operária, a gente entendeu que a gente tinha que fazer um filme sobre o trabalho. E, na verdade, o nosso trabalho, para falar do trabalho, foi fazer esse filme aos pouquinhos, em que a gente ia descobrindo o filme, ia construindo ele ao longo do tempo, até conseguir, por exemplo, entrar na fábrica e concretizar a nossa história. Show de bola, show de bola. E é uma honra, Ouro Preto, Contagem agora na TV Caeté. Olha que maravilha, hein? É Minas Gerais para tudo que é lado. Show de bola, excelente, excelente, cara. Pessoal, quem quiser ver o Arábia, tem lá na Embaúba Filmes, lá no Catar, dá para vocês alugarem por um preço muito, muito, muito acessível. Eu não sei se tem outras plataformas também, mas, poxa, sempre apoiem as plataformas aí brasileiras, né? O pessoal que tá fazendo um grande trabalho aí. Então, sempre que possível, eu faço isso, né? Sempre que possível, às vezes o filme está em vários lugares, eu vou sempre lá numa plataforma ligada a alguma coisa brasileira, para a gente poder estar sempre apoiando aí. O pessoal também que luta bastante aí. Seguinte, Afonso, agora a gente vai passar para a parte que a galera mais gosta, que é o Pegadinha em Cinéfilos, perguntinhas polêmicas e cinéfilas. Você vai se divertir. Você vai se divertir aqui, porque é nessas perguntas aqui que o couro come, sacanagem. Mas aqui que o pessoal se amarra em responder, porque tem coisas aqui bem interessantes. Vamos começar. Seguinte, Afonso Uchoa. Cinderela Baiana, Afonso Uchoa, é um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. Eu queria saber de você uma coisa, Afonso. Você acha que existe filme ruim? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Uhum. Eu acho que sim, eu acho que existe filme ruim, sim. Eu só não sei se o Estrela Baiana é um deles, assim. Ou então não sei se é necessariamente o meu exemplo de filme ruim, porque o fato do filme ser meio tosco, às vezes ter uma certa precariedade de interpretações e tal, isso não necessariamente transforma um filme ruim, na minha opinião, assim. Mas eu acredito sim que existe filme ruim. E eu acho que a gente também tem que achar, tem que também ter certa liberdade de achar certas coisas ruins ou achar certas coisas muito boas, para não ficar nessa coisa, no isentão do gosto eterno. Não, para mim é bom, é ruim, mas para alguém pode ser bom, para mim não, gente, pode falar que é ruim mesmo, pode falar que é bom, não tem medo não, vamos assumir, é bonito assumir a nossa limitação. Com certeza, concordo. Esse negócio de ficar em cima do muro, eu não gosto. Eu já falei para todo mundo, tem que falar mesmo. Não gostou, fala. Vai lá. É sempre bom, claro, É, apresentando argumentos, né? Crítica. Às vezes as críticas que a gente acha que são críticas mais pesadas, às vezes se tornam críticas construtivas. Por isso que é importante sempre falar. Aqui no audiovisual brasileiro, então, há uma questão. Se tivesse um muro, estaria uns 60% tudo em cima do muro, assim, ó. Tudo pegando sol. Impressionante. Impressionante. Por isso que, Afonso, quando eu vou em festa de cinema, no Brasil ou fora do Brasil, quando eu vejo que a pessoa não é cinéfila, eu saio correndo. Eu pego o salgadinho da festa, boto assim no guardanapo, pego aquele refrigerante, às vezes
uma bebida um pouco mais forte, né? E, ó, vou sair correndo, vou conversar com os meus melhores amigos no cinema, amigos e amigas no cinema, que são pessoas muito importantes na indústria, muito famosos, alguns deles. Eu conheci assim, comendo salgadinho do ladinho assim, tipo, e conversando do nada sobre filmes, e quando a gente viu, tinha um monte de gente bacana, importante na mesa conversando. Então é o que eu sempre falo aqui pro pessoal. Pessoal, assistam a filmes, que é sempre importante, ou pelo menos gostem de fazer cinema, né? Lutem por essa arte que vocês também estão dentro, que é muito importante. A gente precisa ter vozes, né? Não adianta a gente ficar com tudo entalado dentro da gente. Às vezes até só tendo um suporte de rede social. Tem que mostrar a cara e falar também. A sua palavra pode ajudar muita gente a também a sair de cima do muro e também lutar junto com a gente por o nosso audiovisual. Que eu até falo para todo mundo aqui, né, Afonso? Eu não sei o que eu sou ainda. Eu sou um monte de coisa. Mas eu tô dentro dessa cadeia também do audiovisual de alguma forma, porque eu estou sempre lutando pelo cinema de alguma forma. Mas o que eu sou, eu também não sei. Eu sou um entusiasta. Isso já é bem legal. Isso daí é sempre bacana. Claro. Seguinte, Afonso. Todos sabemos que o lucro das salas de cinema, Afonso, vem do milho. O milho é muito barato, Afonso. O pessoal compra aqueles sacões de milho. Não sei se você já viu em cinema. Aqueles sacões de 10 quilos de milho. Aí vende pipoca e combos a preços exorbitantes. Exorbitantes. Limitando bastante a ida de muitas pessoas para assistir um mero filme numa tarde qualquer. Eu queria saber da sua opinião, Afonso. O cinema é um lugar caro? O preço do ingresso no Brasil é caro, na sua opinião? Eu acho caro, acho bastante caro. Desde as salas mais alternativas até mesmo as salas de shopping, que eu acho exorbitante. Mesmo tudo bem, os equipamentos são em geral melhores, teve mais investimento, tem mais conforto e melhor qualidade de exibição para passar os filmes. Embora também tenha algumas aí que mesmo sendo complexo de cinema teve financiamento público, né? Então teve Cine, teve alguns programas aí que ajudou com que essa boa equipagem acontecesse também por investimento e apoio público, até por isso, mas também por uma função cultural, também pelo desejo de não pensar só no imediato, de pensar em que, né, o importante não é só encher a sala quando estiver passando um filme do Gary Snyder ou qualquer outras coisas de super-herói. O importante é você criar um laço das pessoas com os filmes para elas poderem voltar, quer seja num blockbuster ou não. E até por tudo isso eu acho que os preços deveriam ser mais baixos para poder atrair as pessoas, para poder criar um laço, para poder popularizar o cinema, para poder fazer com que as pessoas que não sejam só da classe média de elite possam e pudessem, né, ver filmes no Brasil, porque com o preço que está é impossível. Não sei nem como é que está hoje, né? Acho que a gente está até sendo poupado dessa tristeza, né? Porque os cinemas estão maioria fechado e a gente não está vendo os ingressos acompanharem essa inflação surreal do Brasil. Porque imagino que quando for abrir, sabe, sei lá, no Itaú Augusta, por exemplo, o ingresso que era R$ 50 inteiro no final de semana. Vai ficar quanto hoje? 70? Sabe? Para ver um filme, quase 10% do salário mínimo? Não Eu dá, tenho, eu assim. tenho Isso medo, assim. eu tenho medo, Afonso. Eu tenho medo do que. Porque eu pensei assim, desculpa até te cortar, mas eu pensei que os Não, por cinemas iam favor. adotar uma outra tática, né? Que alguns importantes cinemas já estão abertos. Uma tática de falando assim, Hum, poxa, preciso que o público venha, vou criar um ambiente mais criativo, fazer debate sobre o filme, sei lá, inventar alguma coisa para não ser só a sessão. Porque se for só a sessão, a pessoa vai ficar em casa, vai ligar no streaming. E outra coisa, que o ingresso fosse uma coisa que chamasse a atenção da pessoa. Poxa, eu tô indo pra lá porque agora, pô, tem uma sessão bacana. Eu tô assustado. Eu tô bastante assustado, Afonso Shoa. Bastante assustado. Tem cinemas com preços gigantescos. A gente sabe que nem todo mundo paga meia entrada aqui no Brasil, né? É uhum. até uma parada, uma política que a gente sempre discute aqui, é muito complicado, na minha opinião, não tinha que ter meia entrada, tinha que ser um preço único, sabe? Nivelar num preço único legal. Óbvio, também, se pudesse ter algum tipo de incentivo para os cinemas poderem jogar o preço lá para baixo, mas aí com uma certa obrigatoriedade de que isso aconteça, né? Para dar realmente mais chances de todo mundo assistir. Acredito até que, matematicamente falando, o ticket médio poderia ser bem mais baixo do que é hoje.
né? Existem esses planos. É Uhum. possível fazer isso, mas eu tô assustado, assim, sabe, Afonso? Eu acho que, é, para variar, o mercado exibidor brasileiro está engessado no pensar. Engessado. Engessado. Eles vão mexer no preço porque ficaram muito tempo fechados. É isso que me dá Uhum. a tendência. Não todos, obviamente, mas, por exemplo, tem cinemas ótimos como o Petra Belas Artes, que é bem criativo na sua programação, né? Tenta mexer aqui, fazer coisas diferentes. Mas, assim, tá absurdo o preço dos cinemas. Eu vou em São Paulo no dia 3, 2 de setembro, eu devo estar em São Paulo. Vou fazer uma volta pelos cinemas, assim que eu tiver um tempo, que eu vou para umas reuniões, e aí eu quero ver lá também como é que está o preço lá, porque já me falaram também que está bem caro em São Paulo. Mas é complicado, né, Afonso? Acho que os cinemas eles tinham que arrumar maneiras para serem mais criativos, né? Nesse quase pós-pandemia, né? Ainda falta a gente sair, mas nesse Uhum. quase pós-pandemia, né? Não sei o que você acha disso. Não, concordo plenamente, assim, eu acho que tem que buscar ser o ingresso mais barato para você poder mudar a relação com o espectador. Eu acho que deveria sim ter apoio público para isso, tinha que ter tinha que ser um motivo de preocupação dos órgãos de cinema do Brasil, tentar apoiar as salas para elas poderem ser, não só se manterem, como serem mais popular, mas eu acho que também tem que mudar a mentalidade dos exibidores, assim. Eu acho que as cadeias de exibição têm que mudar a mentalidade, tem que buscar se esforçar para popularizar o acesso, né, à sua programação. Eu acho que tem que ser criativo mesmo, como você disse. Cara, se não tiver um desafio, uma atratividade para poder oferecer para o espectador, né, alguma coisa que seja um chamariz para ele sair de casa, o pessoal já não estava saindo normalmente. Com pandemia, vai sair menos, assim, até a volta, né? Até o regresso, né? A uma normalidade, isso vai demorar, gente, até 2023, 2022, assim. A pandemia o coronavírus vai continuar por aí, ele não vai desaparecer. Então, para você convencer as pessoas a continuarem convivendo com o risco da infecção, porque o vírus vai continuar por aí até alguns anos. Para você convencer a pessoa a correr esse risco, você tem que oferecer coisas interessantes, assim, você tem que oferecer experiências que valham a pena. Para a pessoa se sentir feliz e apta a sair de casa, gastar seu dinheiro e ver gente na rua e se arriscar nesse ambiente externo. Tem que ter criatividade, sim. Vamos torcer aí, vamos torcer. Eu já entrevistei aqui vários exibidores, né? A Hilda Santiago, Humberto Neiva, Circuito Estação, Circuito Itaú aí de cinema. O André Sturmi já teve aqui também, do Petra Belas Artes. Uhum. O Jean Tomás Bernardini também já teve aqui, da Imovision, do Reserva Cultural. Então a gente conversou bastante sobre isso aí. Pessoal que não viu esses programas, só pegar aqui no nosso YouTube e tem toda a nossa programação aqui com todos esses papos. Foi bem bacana, perguntinhas bem interessantes foram feitas. Se eu fosse vocês, eu assistia. Seguinte, Afonso, o filme Tropa de Elite, Afonso, foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas. As pessoas lá, meu Deus, o Capitão Nascimento é o herói e etc e tal. Não estou falando todas as pessoas, mas a maioria das pessoas, né? Inclusive, esse filme ele ganhou o Urso de Ouro em Berlim, um importantíssimo prêmio, para mim mais importante até que o Oscar, entendeu? Realmente um prêmio gigantesco das mãos do Costa Gravas, um diretor, Afonso Shoa, que dentro da sua filmografia tem muitos filmes ligados aos direitos humanos, né? Direitos humanos. Então é o seguinte, Afonso Show, eu queria saber de você uma coisa. Muitas pessoas acham que o Tropa pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Aí eu queria te perguntar, Afonso, você acha que o cinema tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Uhum. Olha, é difícil. Deixa eu pensar um pouco assim, sabe? Porque eu acho que o cinema tem um poder de despertar a consciência, de provocar a consciência, de riscar a chama da reflexão. Mas eu não acredito e eu não gosto de pensar que o cinema tem o poder de guiar a consciência, de dirigir a reflexão e de disciplinar o raciocínio. Eu acho que é uma linguagem potente,
que pode sim ser usada para esses fins manipulativos. Eu até acredito que possa funcionar para certos espectadores esse trabalho mais manipulador da disciplina, da guia, da restrição do pensamento. Só que eu não gosto de pensar que o cinema tem que ser feito assim, eu não gosto de filmes que são feitos com essa intenção, eu não gosto de produções que vão nesse caminho, eu não gosto de nada, por exemplo, do Brasil Paralelo, que é uma produtora, né, o correspondente do clã e da era Bolsonaro no audiovisual brasileiro, que tem um claro objetivo de reescrever a história brasileira. Então eles fazem filmes que são panfletos de uma perspectiva fascista e direitosa, na verdade extremista, da história brasileira, contando fatos históricos da perspectiva que é a perspectiva deles, que na verdade a gente só pode chamar de perspectiva fictícia, porque não correspondem à realidade. Eles têm um objetivo claramente dirigista. Eles estão querendo que o espectador saia acreditando que o Brasil não foi uma ditadura em 64. Que na verdade que não aconteceu um golpe militar, aconteceu um contragolpe preventivo de uma suposta invasão comunista que eles devem estar guardando muito bem até hoje, porque não há nenhum registro e nenhuma evidência histórica de que fosse real o que eles estão afirmando no filme. Mas o objetivo dos caras é convencer o espectador de que isso é real. Eles querem guiar, eles querem conduzir o pensamento do espectador para esse lugar. Não só por isso, mas também muito por isso, são filmes pavorosos, são filmes muito ruins. São filmes panfletários, são filmes doutrinários, são filmes que não têm nenhum componente artístico da contradição, da liberdade de reflexão do espectador. São panfletos vagabundos, muito do mal feito, inclusive, pena que com bastante dinheiro envolvido. O Tropa de Elite é mais sofisticado. É um filme, de verdade. José Padilha, diretor, ele não tem esse intuito tão raso quanto a Turma do Brasil Paralelo, não. Mas ao mesmo tempo, assim, então eu acho que o filme dele não é um panfleto ou uma propaganda de defesa do fascismo, ou mesmo do BOPE, ou mesmo da polícia, sabe? Não é. Tem algo um pouco mais sofisticado aí. Mas eu não gosto do filme de jeito nenhum. Eu acho o filme muito ruim. Eu acho que ele tem realmente um efeito nefasto na vida cultural brasileira, na vida social brasileira, porque é um filme que foi visto por muita gente. Eu não sei, o Tropa de Elite 2 é que bateu o recorde, acho que são 18 milhões de espectadores, uma coisa assim. O 1, eu não me lembro, acho que era coisa de 7 milhões, eu não me lembro exatamente os números, assim. Mas era muita gente viu. Então é um filme que realmente cruzou a fronteira do cinema e se transformou em um fenômeno de cultura pop. É um filme que participava dos debates, participava das discussões, em que ele participou da vida social brasileira. Ele integrou o imaginário brasileiro. Frases do filme são repetidas até hoje, como bordões, como meme, faca na caveira, pede pra sair, um monte de coisas que são ditas no filme que participa da linguagem, do vocabulário, do linguajar do brasileiro. E, ao mesmo tempo, é um filme que repercutiu e repercute até hoje também em outras searas da cultura. A música do Tropa de Elite, lá do Tijuana, é uma música que ficou famosa até hoje. O jogador de futebol pediu essa música no Fantástico quando fez gol. Começaram a associar a Tropa de Elite, uma espécie de bonde arrasador. Então, se o time ganha, o time é o Tropa de Elite. Participa do imaginário, inclusive, em outras áreas da cultura brasileira. O futebol, a música, se espalhou. E o que esse filme trouxe, então, ao se espalhar? E aí o que é importante entender, assim, né? O que o filme trouxe a se espalhar é, para mim, sim, uma semente protofascista. O que o filme está trazendo em si, e o que é a matéria do Tropa de Elite, um filme, inclusive, que apesar de ter uma técnica de realização bastante boa, e é um filme que é muito do bem feito, com uma fatura técnica admirável, é um filme muito mal agembrado narrativamente. É um filme que também ficou muito famoso, né, pelas entrevistas do Braulio Mantovani, que foi resolvido no off. Um filme que teve que ter uma penca de off para poder amarrar aquela história, né? Mas, até por ser um filme muito dependente do off, é um filme, para mim, que tem algo ali que é muito estranho e que
acho que jogam a semente de alguma coisa que a gente só vai ver aqui explodindo no Bolsonaro mesmo, que é uma concepção fatalista da sociedade brasileira e da violência urbana, no sentido de que isso não tem solução, uma espécie de problema insolúvel, e cuja única forma de encarar o problema é de maneira veemente, e veemente significa violência. Então, basicamente, no filme está ali plantada uma tese sobre a sociedade brasileira de que a violência tem que ser combatida com mais violência, de que a única forma de disciplinar a violência da sociedade brasileira é sendo mais violento, é ser mais rígido, é ser mais rigoroso com a violência. Só que acontece que a violência não é só uma questão de caráter, não é só uma questão de arma na mão. A violência é quem que tem a arma na mão. É quem que está com medo de que quem tem arma na mão também. E basicamente, né, em resumo, no Brasil, quem tem arma na mão é preto favelado. E quem tem medo de quem tem arma na mão é branco classe média, do asfalto. Então você tem aí o problema da violência, não é um problema de alguém pode matar, alguém pode morrer. É um problema social, é um problema de classe. Isso o filme trata pouco. E isso o filme não dá essas nuances. O filme trabalha a violência numa chave mais abstrata do que eu gostaria e do que eu acho que é mais correto. E além disso, aí sim uma semente bolsonarista, o filme lança, né, com a questão do BOP, né, a emergência do BOP na história é quando tem lá aqueles personagens, né, eles estão tentando investigar e estão meio sendo sabotados e tal, e a coisa só começa a dar certo, eles só começam a vencer o crime quando entra o BOP na jogada. E tem aquela sequência que é bastante simbólica, né, no Brasil de hoje, né, que tem aquele treinamento militar do BOP, né, mostrando que eles estão realmente muito preparados. Então é uma espécie de uma apologia de uma super polícia. Uma polícia que ela tem que ser mais bem treinada, ela tem que ser mais militarizada, ela tem que ser mais rígida, ela tem que ser mais eficiente, ela tem que ser maquinal. Não é à toa que ele fez o Robocop, porque na verdade ele estava querendo ali com Tropa de Elite e era uma espécie de indicar que o BOP é uma espécie de tropa carioca de proto-Robocops, policiais que estão acima do policial comum. E só assim a polícia pode vencer o crime, só quando a polícia se transforma na super polícia. Só que transformar na super polícia é ser, de alguma maneira, Robocop, é sim ter uma relação de crueldade e de desconsideração pelas pessoas que você vai estar aprendendo, ou pelas comunidades onde as missões vão estar acontecendo, e basicamente é mais eficiência no exercício da violência. E eu acho isso bizarro, que o filme como esse tenha tido tanto sucesso, que frases que são cruéis, que são de deboche, de tortura, que são basicamente frases bem rasteiras, assim, transformando a questão polícia-bandido numa questão de eu contra você, então pede pra sair, você é fraco, tô pegando, saca? Essas coisas, assim, bem boçais. E me assusta esse filme ter tido a aceitação e a penetração no imaginário que ele teve da cultura brasileira. Agora, o filme convenceu as pessoas a ser fascista? Não. E é isso que aí eu acho que é o mais importante entender num filme como Tropa de Elite. Eu acho que ele potencializa certos valores, mas na verdade ele encarna valores que já existem antes dele. De alguma maneira o Padilha conseguiu captar algo do Brasil que sempre esteve no ar e que se consolida muito bem no governo Bolsonaro. O Brasil tem uma parte do Brasil que é fascista. O Brasil tem uma parte da sociedade brasileira que realmente não se importaria em matar os favelados. O Brasil tem uma parte da sociedade brasileira que realmente despreza os direitos humanos e que não quer soluções, que está desejando soluções fáceis para problemas complexos, que não quer entender a dificuldade de um problema como o da violência urbana, que não quer entender o quanto que ela está ligada a uma questão de classe, de raça, de oportunidade de trabalho, de desigualdade social que já vem de muito tempo atrás. Tem uma parte da sociedade brasileira que realmente acredita que para resolver a violência tem que ser mais violento ainda. E tem que ser violento ao nível do desumano. Padilha captou isso no ar. O problema para mim é a solução que ele deu para isso, porque a solução que ele coloca no filme dele, para mim, ecoa esse caldo fascistoide do Brasil. E não só ecoa, como amplia, tendo a importância que o filme teve. O Padilha, o Tropa de Elite, não guiou os espectadores para o fascismo, não. Capturou o fascismo, mas também ajudou a amplificar. E esse é o problema. Eu acho que filme e o cinema pode até guiar, pode manipular com o Brasil Paralelo.
mas pode também ecoar como Tropa de Elite. Para onde vai? Depende muito do cineasta, depende muito do trabalho, depende muito, enfim, do que o filme é. Mas eu não gosto nem do Tropa de Elite nem do Brasil Paralelo. Show de bola aí, depoimento forte, firme, gostei, cara, boas reflexões, cara, boas reflexões. Essa é uma das perguntas que a galera realmente faz várias boas reflexões e é sempre bom a gente comentar aqui com a galera sobre este filme. Seguinte, já tá quase chegando no final aqui, Afonso. Vamos aqui ter mais uma perguntinha desse bloco, depois a gente tem um bloco mais rapidinho, que é o Boomerang Cinéfilo. Mas seguinte, você acha que os críticos de cinema, com suas notas, estrelinhas, bolinhas, bonequinhos, dormindo, aplaudindo, sentado e etc e tal, eles influenciam a ida ou não do espectador para o cinema, né, para ver um filme? Você acha que os críticos de cinema e críticas de cinema eles são poderosos? Estão cada vez mais poderosos, menos poderosos? O que você acha? Uhum. Eu acho que é difícil, né? Eu prefiro acreditar que sim. Prefiro acreditar no sentido de que a circulação do pensamento, né, da reflexão sobre os filmes pode ajudar as pessoas a lerem e ficarem entusiasmadas ou interessadas para ver um filme. Nem que seja para discordar do crítico, às vezes. Tipo assim, não, eu quero ver para ver se isso aqui é bom mesmo. Eu quero ver se é para... Não, o cara falou que é ruim, então eu vou ver só para discordar desse crítico aqui. Eu acho que sim, assim. Eu já fui ver filmes porque eu li, às vezes, algum texto, alguma resenha, e fiquei curioso. Já fui ver filme também meio que na onda, tipo, será que é bom mesmo daí que esse cara colocou, saca? Então, assim, então eu acho que sim, sabe? Eu acho que tem importância. Acho que teve mais, né? Eu não sei, hoje acho que a coisa tem para outro lugar com o digital, né? Acho que a crítica de cinema de cinema, de jornal impresso, né? É que perdeu um pouco a importância, né? Mas eu acho que antes tinha até mais importância, né? Acho que até os 80, 90, com os jornais impressos e com jornal de muita circulação, né? Acho que antes tinha mais importância. Então eu não sei se está crescendo cada vez mais, não. Mas eu ainda acho que se mantém, assim. Eu prefiro acreditar que os críticos e a crítica pode influenciar e pode fazer também a gente ter vontade de ver o filme. Show de bola. Um beijo aí para os críticos de cinema e críticas de cinema desse Brasil, pessoas que eu admiro bastante. Mas olha, sempre estarei aqui perguntando e fazendo perguntinhas complexas para vocês também. Já tivemos aqui ótimos críticos de cinema, o Daniel Schenker, do Globo, o Marcelo Janot já esteve aqui também, Carlos Alberto Matos, querido Carlinhos, já esteve aqui também, vários outros críticos de cinema, que Giovanna Landucci também já esteve aqui, um monte de gente que eu admiro, Francisco Carboni já esteve aqui, Robledo Milani, Marcelo Miller, olha quanta gente bacana já passou por aqui. Produção, coloca aí a mensagem aí do Alan na tela. Cadê? Deixa eu dar um oi pro Alan. Oi, Alan, tudo bem? Olha, boa noite. Cheguei atrasado, mas preciso dizer, obrigado, Afonso, por Arábia. Uma das coisas mais lindas que já viu na década. Aí, ó, mais um fã de Arábia, o Afonso. Grande Alan Ferreira, Bacana. cinéfilo brasileiro. Grande abraço aí para você, Alan. O Alisson também tá mandando um monte de mensagem aí. Beijão, Ali, para você, querido amigo. Esse daí, cara, é o grande defensor, Afonso, do filme chamado São Bernardo, do Leon Risman. Um filme protagonizado por ele, o maior ator brasileiro, Otton Bastos. Grande Otton Bastos. Sem dúvida, grande Otton Bastos. Beijo para você. O sonho do Alisson é gravar, ser cineasta e assim gravar um filme com Otton Bastos. Quem sabe um dia acontece, né, Alisson Oliveira? Grande Alisson Oliveira do Cineweb. Pessoal, leiam o Cineweb. Belo sonho. Esse site, belo sonho. O site Cineweb é sensacional, pessoal. Entrem aí, lejam lá todas as críticas de Alisson Oliveira. Ele é muito fera, muito fera. Afonso, estamos chegando no final, agora é rapidinho. É tipo de frente com o Gabi agora. É o Boomerang Cinéfilo. Lembra do de frente com o Gabi, que a Gabi fazia uma pergunta? Lembro. Aí a pessoa, então, eu sempre que eu falo isso, a Gabi, olha, todo mundo assistiu o programa da Gabi, porque quando eu falo isso, todo mundo já sabe o que é, como é que vai ser. Então eu vou fazer uma pergunta e tu responde com uma palavra, com um pensamento,
mas sempre respostas curtinhas pra gente encerrar. Tá. Então vamos lá. Afonso Shoa, meu amigo Afonso Shoa, grande ídolo do cinema brasileiro. Seguinte, o que mais incomoda um diretor de cinema, Afonso Shoa? Ah, ai, ai. Mais incomoda. Acho que o mais incomoda é não ter condição de poder fazer filme, é não ter grana, é ter que ficar esperando as condições acontecerem. Poderia outras coisas que incomodam também, quando é hora de parar de filmar, porque já deu as horas regulamentares de filmagem, os atrasos da equipe. Eu poderia ser sacana com a galera dizer também que o tempo que a fotografia demora para montar a luz mata qualquer diretor de ódio, porque a gente sempre acha que não é possível que demora tanto, não é possível que isso demora tanto, não. A fitinha do microfilme para prender os microfones de lapela e os captadores de lapela das atrizes e dos atores também irrita pra caralho, que aquela porcaria sempre cai, sempre tem que cortar uma cena porque essa porcaria desse negócio caiu e aí o som para de captar. O operador do boom, que também dá aquela esquecida da vida e deixa entrar ali o microfone, ou a sombra do microfone também irrita bastante, porque tu tá ali na cena, o cara dá aquela pescada e de repente tá lá o microfone entrando na cena e foi-se embora o take. Tem algumas coisinhas aí, mas o que mais me irrita hoje é não poder filmar porque não tem grana, que o Bolsonaro tá sentado em cima dela. Essa show de bola. Afonso Shoa, indica um filme que você acha que muitos não viram, mas ele é ótimo. Qual o primeiro que você pensa aí na sua cabeça? Pode ser até o próprio São Bernardo, né? Mas As Aventuras Amorosas de um Padeiro, de Valdir Onofre, grande filme brasileiro dos anos 70, uma comédia maravilhosa, filme político e cômico, magistralmente dirigido, filmaraço. Vou deixar aí As Aventuras Amorosas de um Padeiro. Show de bola aí, ó. Dica pra vocês, pessoal. Anotem, hein? E agora, Afonso, pra gente fechar com chave de ouro. Eu não sei se você vai entender a pergunta, mas é a pergunta mais difícil que a gente faz aqui. E você vai falar assim, meu Deus, que pergunta estranha. Mas depois eu explico o porquê dessa pergunta. A gente sempre encerra o programa com essa pergunta. E é a pergunta mais difícil. É mais difícil do que responder aquela questão do Tropa de Elite. Seguinte. Afonso Uchoa. Qual é o seu filme favorito com Nicolas Cage? Ai, caralho. Mas na verdade não é difícil não pra mim. Porque o meu filme favorito com o Nicolas Cage, bom, ele tem que ser protagonista ou não? Ou ele tem que estar no filme? Não, tem que estar no filme. Tem que estar no filme. Tem que estar no filme? Então pra mim de longe é O Selvagem da Motocicleta, Rumble Fish, Francis Ford Coppola. Esse filme eu acho uma obra-prima. Tá lá Nicolas Cage abrilhantando o elenco, junto com Matt Dillon e Mickey Rourke, uma atuação brilhante. Até a Sofia Coppola também dá uma pinta lá com uma garotinha, e o Tom Waits também é um vendedor ali, um vendedor de sorvete, tem uma participação genial. Ele faz uma manivela de dedo médio. Muito grande filme, obra-prima. Nicolas Cage tá aí. Nem deu pra sacar que ele é meio esquisitão, né? Ele tem umas atuações bem esquisitas, mas ele não tá muito bem, não. Mas ele passa bem batido, o elenco é tão bom que a gente nem se preocupa com o Nicolas Cage, não. É o filme do tio. O filme do tio. Nicolas Cage, pra quem não sabe, é sobrinho de Francis Ford Coppola e primo de Sofia Coppola. Rumble Fish, Tá grande vendo? filme. Show de bola. E depois ele fez com Coppola também um filme que muita gente cita também, que é o Peggy Sue, filme com a Kathleen Turner. Um filme muito interessante Grande também, filme. muito bacana. Grande filme. O Nicolas Cage ele tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, e reza a lenda que ele vai ganhar o próximo Oscar pelo filme chamado Pig. Filme chamado Porco, que é a grande interpretação da vida dele. Olha que o Cage já trabalhou com David Lynch, Coração Selvagem, com Scorsese. Ele já trabalhou com grandes nomes do cinema e estão dizendo que é a melhor
atuação da vida dele. Quem sabe, né? Saberemos mais pra frente. Eu falei que era a Sem última pergunta, mas dúvidas. eu pensei numa aqui que rapidinho aqui de cabeça. É o seguinte, Afonso, se você pudesse, quem você teria nos seus próximos filmes? Assim, tem algum ator estrangeiro, alguma atriz estrangeira que você admira? Falava assim, pô, caramba, eu acho que eu consigo encontrar qualquer papel pra essa pessoa nos meus filmes. Estrangeiro? Pode Tem ser um que. brasileiro e pode ser um estrangeiro. Um brasileiro ou brasileira que você não trabalhou ainda e um estrangeiro ou estrangeira. Uhum. Pô, essa é mais difícil. Essa é mais difícil que a do Nicolas Cage, cara. Ai, uau, realmente é difícil. Eu não saberia dizer. Não sei, assim, eu vou deixar Primeiro aqui nome que como vem na cabeça. homenagem ao Otton Bastos, né? Que eu acho que realmente, para mim, é o maior ator Ele é fantástico. do cinema brasileiro. Acho um grande ator mesmo, assim, seria incrível, sempre uma honra, né? Só de estar perto do Otton Bastos é maravilhoso, imagina dirigir o cara, né? E, porra, gringo, cara, que ótimo, né? Não sei, Tilda Swinton. Tilda Swinton, ela é muito classuda. Tilda Swinton é Ela é genial, puta sensacional. atriz, é uma Pô, que gênia. bacana. Se você dirigir a Tilda Swinton, você vai ter que me chamar para fazer eu passo uma semana no teu set de filmagem. Por favor, porque a Tilda eu acho que é ídola de muita gente aqui. Ela é fantástica. Uma mulher Ela é fenomenal, uma foda. mulher de posicionamento, atuações maravilhosas. Meu Deus, o que é ela em Precisamos Falar sobre Kevin, né? Uma coisa assim Sim, grande espetacular. atriz. Entre outros filmes maravilhosos. Ela tem um curto agora com Almodóvar, né? Recente. Tá aí já em alguma plataforma que eu Sim. não sei qual é, eu acho. Então, assim, não percam, pessoal, todos os filmes desta Tilda Swinton, maravilhosa atriz internacional. Afonso, estamos chegando ao fim. Cara, quero te agradecer demais. Eu queria que tivesse até. Ô, produção, a gente tem que arranjar aquele negocinho do Jô Soares, né? Aquela musiquinha quando termina. Foi sensacional, Afonso. Você deu uma aula aqui. Você acha que você deixou várias lacunas para o nosso pensar, para o nosso refletir. E, cara, muito obrigado por ter participado dessa humilde jornada que estou fazendo. E, cara, sabe que eu sou teu fã. E eu posso falar isso porque antes de Arábia, eu já apoiava teu cinema. Então, assim, o pessoal conheceu ele depois do Arábia. Antes de Arábia, eu já conhecia, já. Querido Afonso Shoa, que mora no meu coração. Essa história que tu pegou um ônibus, foi lá no Joia, e a gente teve aquela sessão super bacana. E, cara, saiba que você, como outros cineastas, esses cineastas, né, homens e mulheres fazendo cinema, moram no meu coração porque a profissão que vocês escolheram é uma profissão muito bonita, né? E também de muita responsabilidade, né? Fazer o refletir nossas histórias, nossas comunidades, nossas cidades, nosso Brasil, né? Tantas vidas por aí que vocês colocam na tela e, cara, continuem fazendo cinema. Vamos ver aí se as coisas melhoram para todo mundo. E, cara, só tenho que te agradecer. E, cara, você tem aí 30 segundinhos ou um minutinho aí para dar o teu jabá. Se você quiser falar um próximo filme que você está fazendo, você está fora do país, né? Então, assim, se você quiser falar alguma coisa aí, tamo junto. Afonso, muito obrigado pela presença. Uhum. Não, não fala muita coisa não, só agradecer mesmo aí, Rafael, pessoal TV Caeté também, toda a equipe aí, né, que armou aqui o sistema de transmissão. Obrigado a todo mundo aí pelo trabalho. Obrigado a você pelo convite, pelas perguntas, por essa conversa boa e realmente bem divertida. Você não estava mentindo, foi bem divertido mesmo. Só agradecer vocês aí, e é isso, né? Assim, desde aquele 2016 ali no Joia, desde aquele debate lá em Jacarepaguá, toda aquela raça, né, pessoal. De alguma maneira, isso continua ecoando, né? A gente continua aí na raça, tocando o cinema brasileiro pra frente, ou tocando as nossas coisas, né? E aí, de alguma maneira, o cinema brasileiro continua um pouco com a gente, quando a gente empurra, né, os nossos projetos, as nossas ideias. E tava na raça lá em Jacarepaguá, tamo na raça aqui na TV Caeté, cada um das suas moradias aí. Vamos nessa, vamos manter esse espírito e vamos manter sempre essas conversas e esses encontros que foram e tomara que sejam sempre também bem divertidos. Obrigadão, Rafa.
Show de bola. Pessoal, também quero agradecer ao Big Cine aí. Todas as entrevistas, pessoal, vai ficar agora no nosso Big Cine, bigcine.com.br. Esse site aí que tá chegando super bacana. Então a gente tem uma parceria também com o Big Cine. Todas as entrevistas vão estar lá. A entrevista do Afonso já vai estar lá também essa semana, para vocês poderem conferir, vocês que pegaram no meio aí. Eu sei que hoje a gente estava num horário meio diferente. Deixa eu só passar aqui a agenda e a gente termina. Na semana que vem a gente vai ter aqui a Iafa Brits, produtora. Vai ser bem bacana o papo. Vamos falar sobre produção de cinema. Em setembro a gente tem também. A Maria cuida de uma área bem bacana ligado a cinema brasileiro na Paramount, vai ser muito bacana. No dia 13 a gente vai ter ele, vai ser um papo super divertido, preparem-se. Hilton Lacerda estará aqui comigo para conversar. Depois a gente tem o Daniel Queiroz, que a gente mencionou bastante aqui pelo nosso ao longo do nosso papo, né, da Imbaúba Filmes. Depois a gente vai ter o Bruno Carmelo, grande crítico de cinema, hoje lá no Papo de Cinema, ele que esteve lá no Adoro Cinema durante muito tempo. Grande Brunão vai estar aqui. E no dia 27 a gente tem o Felipe Lopes, um dos sócios da Vitrine Filmes. A gente já entrevistou a Silvinha aqui, né, a Silvia Cruz. Vamos falar com o Filipão, ele começou lá na Art House e eu falava muito com ele nos tempos de joia. O Felipe é um cara muito bacana, vocês vão ver que vai ser um papo super maneiro. Temos também em outubro já agendado com o professor João Luiz Vieira, professor sensacional da Universidade Federal Fluminense. Um cara, assim, ele deu aula para muita gente bacana, dá aula até hoje. Ele é muito fera, vocês vão ver. Ele é danado e estou tentando falar com ele já há muito tempo. E a gente vai conseguir falar com ele em outubro. Tem outros nomes aqui também, mas eu ainda vou manter o mistério. Em breve a gente vai soltando ao longo do tempo aqui para vocês, tá bom? Afonso, fica com Deus, irmão. Tamo junto, viva o cinema. Vamos em frente. Vai dar acompanharam a gente até agora. Um beijo para vocês que estão vendo a nossa reprise fora do ao vivo. Um beijo também. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Valeu! Tchau, tchau! Valeu, tchau, tchau.